Boa noite para você. Estamos chegando mais uma vez com o programa Luz e Vida, aqui pela 103,3 Rádio Top Minas FM e também pelo www.topminas103.com.br. Você que está ligado aí também pelo Facebook, a partir de hoje você vai acompanhar as nossas transmissões aqui ao vivo também pelo Facebook. Nosso muito obrigado a vocês. E se, como está sendo a primeira transmissão do nosso estudo aqui, se não sair aí 100%, você vai dar para a gente aí o perdão, né? Porque nós estamos começando aqui uma nova batalha para estar fazendo um estudo também o vídeo, né? Vamos ter gravado para 103, né? A gravação em áudio, e também nós estaremos deixando disponível para você aí no YouTube também, viu? Nós vamos falar um pouquinho hoje sobre a Páscoa, né? Que nós terminamos aí domingo passado, foi o dia da Páscoa, né? Nós acreditamos que a Páscoa é um projeto religioso, sim, porque a Páscoa é uma festa instituída em lembrança da morte dos primogênitos do Egito e da libertação dos israelitas. Então, por isso, nós evangélicos também acreditamos que existe sim a Páscoa, apesar que na Páscoa, né, as pessoas usam muito aí esse tal de comprar ovo de Páscoa, comprar chocolate e dar presente da Páscoa. Isso aí é meio de comércio, tá? Então a Páscoa tem um significado totalmente diferente do que você possa imaginar. Às vezes, até mesmo os evangélicos comemoram a Páscoa da forma tradicional, da forma que a Igreja Católica comemora a Páscoa, né? Mas nós evangélicos entendemos que a Páscoa ela tem um significado totalmente diferente. Às vezes é complicado até da gente explicar o que é a Páscoa, né? Porque nessa libertação do povo do Egito e também do povo israelita, vem aí um grande significado da Páscoa para os israelitas e também para nós, os cristãos, hoje, né? O seu nome deriva de uma palavra hebraica, né, que significa a passagem do anjo exterminador. Olha para você ver, não tem nada a ver a palavra Páscoa, né, que nós usamos hoje, aí, que é passagem de um anjo exterminador, né? Sendo poupada as habitações dos israelitas, cujas portas tinha sob a soleira das suas portas, era marcada com o sangue do Cordeiro Pascal. Olha para você ver, está lá em Êxodo, no capítulo 12, versículo 11, capítulo 11, versículo 27. Chama-se a Páscoa do Senhor, a festa dos pães asmos. Está lá em Levítico 23, versículo 6, e também em Lucas 22, 1. Os dois os dias dos pães asmos está lá em Atos dos Apóstolos, no capítulo 12, versículo 3 o 20 e também o 26. A palavra Páscoa ela é aplicada muitas vezes aí, não somente nas festas em todo, mas também ao Cordeiro Pascal. E a refeição preparada para esta ocasião solene, está lá em Lucas, no capítulo 22, versículo 7, e em outros versículos também fala, na sua instituição, a maneira de observar a Páscoa era da seguinte forma: o mês da saída do Egito devia ser o primeiro mês do ano sagrado ou eclesiástico, e no 14º dia do mês, desse mês, entre as tardes, isto é, entre o declínio do sol e o declínio do sol, né, quando o sol estiver entrando ou o sol estiver saindo, né, deviam os israelitas matar um cordeiro pascal, quer dizer, sem mácula nenhuma, e abster-se do pão fermentado, nada a ver com o chocolate, né? No dia seguinte, a contar das 6 horas, na 15ª hora, a contar das 6 horas do dia anterior, principiava a grande festa da Páscoa, que durava 7 dias, não somente um dia, durava 7 dias. E a Páscoa não foi instituída depois de Jesus, não. A Páscoa já existia desde lá do Antigo Testamento, para você ver aí. Mas somente o primeiro e o 7º dias
eram particularmente solenes. O que é? O primeiro dia você fazia uma festa, uma cerimônia, e depois no 7º dia, o encerramento daquela cerimônia. Dias eram particularmente solenes, porque tinha a festa no início, né, e a festa no final, o 7º dia. O cordeiro morto tinha que ser sem defeito nenhum, tinha que ser macho de 1 ano. Quando não fosse encontrado um cordeiro, podia o israelita matar um cabrito, mas tinha que, o aconselhado pela lei era o cordeiro. Naquela mesma noite, devia ser comido o cordeiro assado com pão asmo, quer dizer, pão sem fermento nenhum. Há uma sala separada ali, separava a família, e ali era feita também uma salada com ervas amargas. Com ervas amargas. Não tinha sal, não. Ervas amargas. Não devendo, além disso, serem quebrados os ossos do animal. Não podia. Então, para você ver que esse estudo é tão profundo e tão assim difícil de entender, quem é que hoje prepara uma carne com ervas amargas, sem usar sal, sem usar tempero nenhum? Ninguém, né? Ninguém. Se alguma coisa ficava para o dia seguinte, se algum pedaço de carne ficasse para o dia seguinte, não podia comer dele. Não podia comer dele, não. Então aquele que sobrava era queimado. Os que comiam a Páscoa precisavam estar na posição de viajantes, cingindo os lombos, tendo os pés calçados com os cajados na mão, alimentando-se apressadamente. E durante 8 dias da Páscoa, não se podia comer pão com fermento, embora fosse permitido preparar a comida, sendo isso, contudo, proibido no sábado. Olha, para você ver que não tinha nada a ver com o ovo de Páscoa. Nós entramos então nesse estudo em que a Páscoa era uma das 3 festas em que todos os varões haviam de parecer diante do Senhor. Todos os homens deveriam comparecer diante do Senhor. Então nós entendemos que hoje se comemora a Páscoa completamente errado. Completamente errado. Nem as igrejas evangélicas que têm em mãos estudos sobre a Páscoa, têm estudos da Bíblia, não comemora a Páscoa corretamente. Deveria se comemorar até hoje a Páscoa desta forma: pegar, não comer chocolate, e sim comer uma carne preparada com ervas amargas, se fosse comemorar ao pé da letra. Mas Jesus, graças a Deus por isso, que Jesus veio para nos livrar da lei. Ele veio para nos dar a graça. Era tão rigorosa a obrigação da guarda da Páscoa, que todo aquele que não cumprisse seria condenado à morte. Olha para você ver que situação que era lá no passado, no tempo da lei. Lá em Números, no capítulo 9, versículo 13, está falando sobre isso. Em Números, no capítulo 9, versículo 13. Mas aquele que tinha qualquer impedimento legítimo, como jornada, doença ou impureza, preste atenção. Se estivesse impuro também, se estivesse com pecado e não confessado, também não podia participar da Páscoa. A Páscoa era uma ceia. A Páscoa era uma ceia. E nós estamos convivendo a esse estudo da seguinte forma. Vou mostrar para vocês. Tinha que adiar a sua celebração até o 2º mês do ano eclesiástico, o 4º dia do mês, que era abril e maio. Vemos, por exemplo, disso no tempo de Ezequias, lá em 1 Crônicas, no capítulo 30, versículo 2 ao 3. E segundo o Novo Testamento, Cristo é o sacrifício da Páscoa. Isso pode ser visto como uma profecia de João Batista, lá no Evangelho de São João. Eis o Cordeiro de Deus, aquele que tira o pecado do mundo. Então, se é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, então nós sabemos que
a princípio, nós devemos comemorar a Páscoa obedecendo primeiro às leis que Cristo deixou. Certo? Uma contestação de Paulo, que fala que purificai-vos do velho fermento, para que sejais massa nova, porque sois pães asmos. Porquanto Cristo, nossa Páscoa, foi imolado. Então, o próprio Paulo explicando aí que deveríamos purificar do velho fermento, não utilizar a mesma forma que usava antigamente. Mas isso não quer dizer que trocar as manifestações da Páscoa por ovos de Páscoa. Ainda diz para as crianças de hoje que é o coelho da Páscoa. O que tem a ver o coelho com a Páscoa? A Bíblia não fala de coelho, fala do cordeiro. Fala do cordeiro e não do coelho. Fala, se não tiver o cordeiro, pode ser um cabrito, mas especialmente o cordeiro, porque aqui a Bíblia diz: eis o Cordeiro de Deus, aquele que tira o pecado do mundo. Está lá em João capítulo 1, versículo 20. Então, por que nós apresentamos para as nossas crianças hoje um coelho e um ovo de Páscoa representando a Páscoa? Jesus Cristo, desse modo, é tido pelos cristãos como o Cordeiro de Deus, que foi imolado para a salvação e libertação de todos do pecado. Por isso Deus teria designado a sua morte exatamente do dia da Páscoa judaica, para criar o paralelo entre a aliança antiga, no sangue do Cordeiro imolado, e a nova aliança, no sangue do próprio Jesus imolado. Está prestando atenção? Então é nisso aí que nós devemos prestar atenção para celebrarmos a Páscoa. Como, segundo a tradição cristã sustentada no Novo Testamento, Jesus ressuscitou no domingo. Marcos, capítulo 16, versículo 9. Surgiu a prática da igreja se reunir aos domingos e não aos sábados, para fazer como fazia e faz os judeus até hoje. Mas nós comemoramos assim porque nós vamos pela multidão, não é? Nós acabamos pegando pela multidão. Que é tradição. Se comemora a Páscoa no domingo, não comemora no primeiro dia da semana e nem no último, né? Porque durante 7 dias teria que ter a festa da Páscoa. Que a que antecede a Páscoa seria o sábado. Mas segundo a tradição antiga, lá do Antigo Testamento, não poderia fazer nada ao sábado. Não poderia fazer nada ao sábado. Então se fez tudo aos domingos. Então veio a tradição da Igreja Católica Apostólica Romana de se comemorar a Páscoa somente no domingo. Agora eu não sei de informar, não sei de falar, né, agora, neste momento, o motivo de trazer um coelho e trazer um ovo de chocolate representando isso. Bem, mas houve uma pergunta para mim, se não seria da mesma forma que, substituindo nas igrejas evangélicas, por exemplo, substitui o vinho na Santa Ceia pelo suco de uva. Algumas igrejas substituem o vinho pela água. Usa-se o pão fermentado para a Santa Ceia, usa o pão de sal, o pão doce, mesmo com fermento. Se isso há um problema, não. Ao meu entender, ao entender dos professores de teologia, nós dizemos que não há nenhum problema, porque isso é um significado, é apenas um significado do corpo e do sangue de Cristo. Então isso não tem a ver, o sangue, não é o sangue que você está bebendo e não é a carne de Cristo que você está comendo. Tá certo? Você está em memória de mim, disse Jesus. Fazer isso em memória de mim. Então você está
comendo pão e bebendo vinho em memória de mim. Mas você está comendo pão, tomando suco de uva, ou você está comendo pão e tomando água, não tem problema. O que representa é a representação ali, que significa o corpo e sangue de Cristo, tá? Aí me perguntaram dessa forma, se não poderia também comemorar usando o ovo de chocolate para representar então a comemoração da Páscoa. Sim, não haveria problema nenhum se não falasse que o ovo seria vindo do coelho. Não seria problema nenhum se não falasse que o ovo viesse do coelho. Porque na realidade, você não pode dizer isso com uma criança, porque coelho não bota ovo. Coelho não bota ovo. Certa vez, nós estávamos em nossa igreja, numa escola dominical, e houve diversas perguntas. Nós estávamos na semana da Páscoa. E houve diversas perguntas, principalmente do lado dos adolescentes, se poderiam comprar o ovo de chocolate, o ovo lá do coelho, para se comer no domingo da Páscoa. Aí sim, nós tivemos que entrar com nossa sabedoria de informação, porque para um adolescente, uma criança, como é que você fala que não? Se uma criança de 6 anos, 7 anos, 5 anos, vê as outras crianças tudo com um ovinho de chocolate na mão, um coelhinho na mão, pintando o rosto nas escolas de coelhinho, colocando a orelhinha de coelhinho, dizendo que é o coelho da Páscoa. Como que você vai explicar isso para o seu filho? Que a representação ali está errada, que não deveria ser então uma figura de um carneiro? Aí sim, estaria dentro do contexto bíblico. Mas não o coelho. O coelho não tem nada, a Bíblia não fala sobre o coelho. Ela fala sobre o carneiro, né? O cordeiro, e fala sobre o cabrito. Se não tiver o cordeiro, use o cabrito. Mas não falou nunca. Não tem a terceira opção. Se não tiver o carneiro, se não tiver o cabrito, vai e use o coelho. Não, não tem nada disso. Se não tiver a carne, que usa o chocolate, não tem nada disso. Então, não estou aqui para criar polêmica. Não estou aqui para criar polêmica, mas estou aqui para explicar o que a Bíblia realmente explica sobre a Páscoa. Podemos comemorar a Páscoa. Não só podemos, como devemos comemorar a Páscoa. Mas comemore da forma correta. Acreditamos sim que a Páscoa existiu e existe até nos dias de hoje. Mas são 7 dias. São 7 dias de comemoração. Se faz o dia solene de abertura, no primeiro dia, e no 7º dia, o dia solene de encerramento da festa da Páscoa. Aí você estaria comemorando a Páscoa corretamente. Mas não tem nenhuma igreja que eu conheça no Brasil que comemore dessa forma. Não tem nenhuma igreja do Brasil que eu vejo falar, que eu ouvi falar, que comemore a Páscoa desta forma, conforme a Bíblia determinou. Aí eu digo para você, se comemora muitos os dias de festa por causa do comércio. Que no dia da Páscoa, ou que antecede a Páscoa, se vende muito chocolate. No dia da Páscoa se reúne muito para vender fantasias, bonequinhos de coelho. Tudo bem, comércio. Mas nós cristãos devemos colocar isso em mente, que isso aí é só comércio, não é espiritual, gente. O espiritual é o que você comemora em seu ser, dentro do seu íntimo. Ah, você nunca comprou um ovo de Páscoa para o seu filho, para a sua filha? Não. Não. Já comeram? Já, fora de época. Tá vendo? Você lembra daqueles chocolatezinhos que vinha assim? Eu vou até fazer a propaganda aqui, não tem problema. É o Kinder Ovo, né? É aquele que se vende sempre na época agora do inverno, quando está fazendo frio, não é verdade? Que você tira ali, tem um brinquedinho ali dentro. Eu sempre dei aquilo para minha menina, para minha filha, para o meu filho. Mas fora de época. Fora da época da Páscoa. Eu não compro nada em época, porque tudo que você compra em época você paga caro. Você paga caro. Eu disse aqui essa semana aqui no rádio que um ovo de Páscoa custar até 46, 50, 55 reais. É muito caro. Por quê? Época da Páscoa. Pense nisso. Como que o comércio tem dado essa ênfase? Não é verdade?
Então, é comércio. Nós não devemos participar desse tipo de comércio. Nós não devemos acreditar que a Páscoa veio do ovo do coelho, que coelho não bota ovo, meu irmão. Coelho não bota ovo. Então, se você vê em algum lugar exposto lá, ovo, o coelho da Páscoa. Páscoa não teve coelho. Páscoa não teve coelho. Examine as Escrituras. Examine a Bíblia, desde Gênesis a Apocalipse. Vê se você acha coelho, alguma parte lá que fala do coelho sendo substituindo o carneiro, a ovelha, substituindo lá o boi. Não tem isso. Cada um tem seu devido lugar. Mas o coelho, um bichinho lindo, maravilhoso, mas não representa a Páscoa, não representa. Não representa. Eu queria que alguém explicasse, ensinasse por que colocaram o coelho, né? Vamos levantar um estudo, levantar uma pesquisa, por que colocaram o coelho como representação da Páscoa? Não existe. Aquele chocolate que você dá para uma pessoa no dia da Páscoa, você pode dar ele fora da Páscoa. Principalmente o chocolate amargo, que é uma delícia. Estaremos de volta a partir das 18 horas e 30 minutos. Aí estamos com um problema na transmissão. Encerrou então a transmissão, né, do Facebook, porque deu um problema na transmissão, viu, gente? Na transmissão. Na página onde está transmitindo a nossa live. Mas amanhã nós vamos ver o que aconteceu. Então essa foi a estreia. Amanhã estaremos de volta às 18h30 com mais um programa Luz e Vida. Deus abençoe e até amanhã, se Deus quiser, porque graças a Ele a vida continua.